Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui, né, eu juntamente com o Gabriel Gouveia, sou o Team Manager da Huawei, e nós estamos aqui na nossa primeira live da Belmicro em parceria com a Huawei. E hoje nós tivemos, infelizmente, um probleminha técnico. Infelizmente, nós não conseguimos, né, fazer uma transmissão ao vivo, né, devido a algumas regras aqui, mas nós não vamos deixar de trazer esse conteúdo, tá? Um conteúdo muito importante para você integrador, para você profissional da área de energia solar. Tá? Então, nós temos aqui o Gabriel, ele vai estar falando um pouquinho aqui da nossa live. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, por essa participação, por vocês acompanharem esse treinamento. Eu acredito que você ficando até o final desse treinamento, certamente você terá um diferencial competitivo e saberá quais são as melhores soluções para proteção para o sistema de energia solar. Fala, Gabi, beleza? Opa, tudo bom, Fabrício? Primeiramente, agradecer essa oportunidade, estar fazendo esse webinar em parceria com a Belmicro, certo? E agradecer a oportunidade de estar podendo falar um pouco aqui, agregando um pouco mais de conhecimento para o mercado da solar. O tema de hoje, né, é um tema muito importante na prevenção e na mitigação de incêndios em sistemas fotovoltaicos, tá? Primeiramente, eu estou trazendo aqui o tema sobre o AFCI, tá bom? O AFCI é a abreviatura para Arc Fault Circuit Interrupter, ou interruptor de circuitos por arco elétrico. Mas, primeiramente, quais são os perigos do arco elétrico? Vamos ver no próximo slide. Bom, esses são incêndios que aconteceram, infelizmente, né, no Brasil e na China, causados pelo arco elétrico. Hoje, o arco elétrico em corrente contínua é a principal causa de incêndios em sistemas fotovoltaicos, tá? Por quê? Porque diferente de um arco elétrico em corrente alternada, onde na corrente alternada a tensão em algum momento ela vai chegar a zero, isso não acontece em corrente contínua. Então, uma vez que o arco elétrico se forma, ele vai se perdurar. E aí eu pergunto para vocês, né? Se você pega fogo, né? Se acontece um incêndio por um arco elétrico próximo de objetos inflamáveis, né? Muito provavelmente, né, esse objeto vai pegar fogo, seja seu conector ou seja algum objeto próximo. E se esse incêndio, né, atingiu seus módulos fotovoltaicos, como é que você apaga esse incêndio? Porque uma vez que seus painéis estão sendo irradiados pela luz do sol, você vai ter tensão. E mesmo que os seus inversores estejam desligados, você ainda vai ter ali uma alta tensão passando nos seus painéis fotovoltaicos. Logo, a prevenção de incêndios, né, em painéis fotovoltaicos é um desafio e nós temos que tomar muito cuidado, né, na hora que nós formos escolher uma marca de inversor que tenha esse tipo de proteção contra arco elétrico. Ou seja, ao escolher uma marca de inversor, sempre escolha aquela marca de inversor que já possua detecção contra arco elétrico já de fábrica, que é o caso do inversor da Huawei, que nós vamos ver no próximo slide. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, como é que funciona, né, o dispositivo de proteção AFCI? Como é que ele funciona, tá? Ele funciona através de inteligência artificial. O inversor, ele lê perturbações da frequência no lado de corrente contínua, e quando ele identifica um espectro compatível com um arco elétrico, né, o inversor ele é desligado automaticamente, tá bom? E no caso do inversor da Huawei, ele tenta, para evitar falsos positivos, tá? Ele tenta se religar 5 vezes. Se nas 5 vezes ele identificar o arco, ele vai se desligar permanentemente e você só vai conseguir religá-lo manualmente. Isso é por segurança, tá? Para garantir que o instalador foi lá e realmente resolveu o problema do arco elétrico antes de religar o equipamento. Tá bom? E quais são os inversores, né, que já vêm o UFC integrado? Os inversores monofásicos, da linha 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10, e da linha trifásica, de 12 até o de 100 kW, tá bom? Então, você comprando um inversor, né, da marca Huawei, você já não vai ter problemas, né, de incêndios causados por arco elétrico, porque todos os inversores, né, da Huawei, de 2 até 100, já vêm com FCI integrado, como a gente pode ver assim no próximo slide. Bom, os inversores da Huawei, eles cumprem com os requisitos, né, da norma internacional? Sim, eles cumprem.
e eu tenho a prova. Vamos lá. Primeiramente, quais são as normas que nós temos para o combate, né, ao arco elétrico, certo? Nós temos a norma internacional, a norma europeia, IE3 63027, IEC 63027, tá? Em relação à avaliação do inversor para a capacidade de interrupção do arco flash, que é o arco elétrico, de acordo com o item 8.1.3 da norma IEC 63027, o inversor deve ser capaz de interromper o evento de arco flash, que é o arco elétrico, dentro de 2,5 segundos ou antes que a energia do arco exceda 720 joules e um comprimento de cabo de 15 metros. É o que acontecer primeiro. O que isso significa, tá? Se eu tenho uma potência de arco, né, de, por exemplo, de 720 watts, em 1 segundo ele chega a energia de 720 joules. Logo, de acordo com a norma IE 63027, ela diz o seguinte: para essa potência de arco de 720 watts, o inversor deve ser capaz de detectar e mitigar o arco elétrico antes de 1 segundo. Tá? E se a potência do arco for pequena, né, dentro de 2,5 segundos, ele tem que detectar e mitigar o arco. Agora, por que isso, tá? Porque quanto mais energia o arco dissipar, maior o risco de você derreter os seus conectores ou até mesmo de causar um incêndio. Tá bom? Então, o que a Huawei fez? Pegamos um inversor residencial do mercado, aí se a gente não mandou, o chamado de Golden Sample, a gente não fez isso, a gente mandou um inversor encontrado normalmente no mercado e mandamos para a Universidade Mackenzie testar, tá? Segundo a norma IEC 63027. Nós temos esse reporte disponível e ela diz o seguinte, que das 32 testes feitos, de acordo com a 63027, nas 32 vezes, o inversor da Huawei cumpriu com os requisitos da norma europeia, da norma internacional. Nós testamos outros 2 modelos de inversores, tá? Que a gente não pode revelar a marca, mas são inversores bem conhecidos no mercado, e eles não foram capazes de interromper o arco elétrico antes de 2,5 segundos. Logo, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a marca de inversor que você está comprando, tá? Nem sempre confie no datasheet. Sempre exija, né, os testes segundo a IE 63027 ou a portaria 515 do Inmetro, tá bom? Que a gente vai ver no slide seguinte. Bom, além da UFSM, tá? Aliás, além do Mackenzie, nós também testamos no laboratório homologado, lá na UFSM, a mesma norma, tá? Só que dessa vez pela 515 do Inmetro. Só que o que a 515 do Inmetro diz, tá? Se vocês olharem no Diário Oficial da União, o trecho da portaria 515 do Inmetro diz o seguinte: os inversores on-grid devem extinguir ou interromper o arco em série em no máximo 2,5 segundos ou antes da energia do arco exceder 720 joules, o que ocorrer primeiro em todas as condições de operação. Requisitos muito semelhantes à da IEC 63027, tá? Porque a norma do Inmetro, a norma brasileira, pegou essa mesma norma internacional e incorporou nas suas regras, tá? Então, a portaria 515 e a portaria 63027 da norma internacional pedem os mesmos requisitos. Então, por redundância, a Huawei fez a IE 63027 na Mackenzie e a 515 na Universidade de Santa Maria, a UFSM. Então, como vocês podem ver no relatório, tá? Se atentem, né, à parte final, que diz o seguinte: amostra ensaiada, qual amostra? O inversor São 2000, né, residencial, está em conformidade com a norma IEC 63027 e com os requisitos definidos pelo Regulamento de Avaliação da Conformidade descritos pela Portaria do Inmetro 515/2023, referentes ao Programa de Avaliação de Conformidade para Sistemas de Equipamentos para Energia Fotovoltaica. Com isso, gente, eu provo, atesto e afirmo, né, que os inversores da Huawei, né, em quesito de arco elétrico, está seguro, está conforme a norma brasileira e a norma internacional. Não é a Huawei que está dizendo, são laboratórios homologados pelo Inmetro que fizeram os testes e atestaram. Tá bom? Eu acho que é até legal, né, Gabi, a gente salientar, né, que a Huawei, desde a sua essência, nós não negociamos
segurança. Então, em todos os nossos produtos, né, então foi uma das pioneiras, podemos dizer assim, com a implantação dessa proteção, porque a Huawei ela pensa, né, ela quer estar, né, junto aos seus consumidores e levar também esta segurança. Então, segurança não se negocia dentro da Huawei. Então, para vocês verem, tanto lá na Mackenzie, como também na Universidade de Santa Maria, dentro das duas normas, os investidores da Huawei, eles atendem a conformidade, né, Gabi? Justamente, perfeitamente. E é por isso que a gente justifica, né? Às vezes o cliente final pode chegar e dizer, tipo, ah, não, mas a sua proposta, né, falando para vocês, falar que a proposta da conversa da Huawei é muito cara, que o integrador XPTO está com metade do preço. Então, expliquem para ele, mostrem para ele aqueles primeiros slides das casas pegando fogo, dos painéis fotovoltaicos pegando fogo, e mudem a cabeça do seu cliente final. Você até pode fechar com uma empresa low cost, só que risco? Será que o risco vale? Será que o risco de ter a sua casa pegando fogo vale a pena você economizar ali, quem sabe, 15%, né, ou 5% de desconto? Será que isso vale a pena? Eu acho que não. Então, por isso, a gente explicar para o cliente final, né, que segurança não tem preço, tá? E você está pagando a mais pela segurança da sua família e do seu patrimônio. E o legal, né, Gabi, salientar que a responsabilidade, né, ela está sobre o integrador, né, sobre o projetista, sobre aquele que assinou a RT e realizou o projeto residencial. Então imagina, você faz uma instalação de um sistema, né, um inversor, que ele fala que tem, mas não tem, né, e acontece de alguma forma um surto, né, ou ele não atende o nível de proteção que é exigido pela norma, e acontece uma fatalidade dessa, né, um acidente desse, o cliente, né, poxa, lógico que a vida, né, é o mais importante, né, a gente torce para que realmente não aconteça. Então, nesses casos que nós tivemos aí, deu tempo, né, teve o time das pessoas elas saírem, né, do ambiente, né, do local, do patrimônio, mas que é o bem mais precioso que é a vida. Mas imagine, um patrimônio ali, da grande maioria das vezes, né, principalmente na linha residencial, não se tem um seguro. Então, imagine a pessoa ela perder o sonho de uma vida. Né? Então, essa responsabilidade técnica, ela sobrecai, né, sobre a quem fez a instalação, porque o Corpo de Bombeiros ele vai identificar de onde surgiu, né, aquele foco de incêndio e vai laudar aquilo ali. Então, até mesmo para que você, integrador, tenha essa segurança, né, de saber, poxa, eu estou instalando um produto que ele é de qualidade, que ele tem um maior nível de segurança, isso traz tanto para você, como também para o seu cliente, uma enorme tranquilidade, né, Gabi? E justamente. E ele não tem só uma responsabilidade técnica, mas também uma responsabilidade criminal também. Porque exatamente, se essa instalação ela ocasiona uma fatalidade, quem é responsável criminalmente é quem assinou a RT. Então, se acontece uma fatalidade, né, ele vai ter que responder também criminalmente pela fatalidade. Tá? Então, por isso que trabalhar com produtos de qualidade é de suma importância. Tá bom? Então, pagar um pouco mais por uma solução que tenha um FCI homologado, que tenha um FCI, né, mais robusto no mercado, vale a pena. Então, isso justifica porque os produtos da Huawei, né, na média, eles são um pouco mais caros, porque a gente sempre se preocupa com a melhor qualidade entregue para o seu cliente. E falando mais um pouco sobre qualidade, tá? Continuando, né, sobre o assunto de normas, existe uma norma internacional para a medição do nível de qualidade do FCI. É uma norma chinesa, né? Ela se chama CGC/GF 175/2020, que se baseia na norma americana, o L199B, que ela divide em 4 os níveis de acurácia, avaliação e classificação do FCI. Tá? Onde o nível 1 é o nível mais simples, seria algo semelhante a você fazer uma prova e você tirar se você tem FCI nível 1, você fez uma prova e só atingiu o que a norma exige. Nada mais que isso. Tá? Então você fez uma prova e tirou um 6. Tá na média, passou. O nível 2, né, é o seguinte. Você deve suportar o arco série, só que você tem que suportar um comprimento de cabo de até 80 metros. Tá? E uma potência de arco, uma energia de arco
agora é de 650 watts, ao invés dos 750 joules, 650 joules, ao invés dos 750 joules. Ou seja, você tem que detectar mais rapidamente. O inversor da Huawei, né, assim como vocês podem ver no relatório ali à direita, né, está em chinês, mas vocês podem verificar ali, ó, Level 4, ou seja, nível 4. O nível da Huawei, né, do FCI da Huawei, isso está atestado, não é a Huawei que está dizendo, é um laboratório chamado Frontrunner que atestou isso. Ela diz o seguinte, que o FCI da Huawei ele é nível 4. E o que isso significa, tá? Nosso FCI é capaz de detectar o arco em série, você consegue localizar aonde que o arco elétrico ocorreu, suporta um comprimento de cabo para o inversor monofásico de 80 metros e para o trifásico de até 200 metros. A energia do arco é de 500 joules, ou seja, muito mais rápido, né, com muito menos energia dissipada do que os 750, e o tempo de desligamento é de meio segundo. Ou seja, o FCI da Huawei consegue atuar em menos de 500 milissegundos. Isso está atestado, tá bom? Pela norma internacional CGC/GF 175/2020. Então, ou seja, isso justifica, né, ou porque mesmo que outros fabricantes, né, digam que tenham o FCI, certo? Mas que nível de FCI eles têm? Da Huawei, ela atinge o nível 4, ou seja, o nível mais robusto entre os outros 3 níveis de AFCI. Beleza? Falando um pouco, né, mudando um pouco de assunto, né, eu já falei sobre o sistema de proteção contra arco elétrico. Agora eu vou falar rapidamente sobre a taxa de falhas do equipamento, tá? A taxa de falhas do inversor residencial ela é menor do que 0,5%, tá? Graças à experiência da Huawei de mais de 30 anos em equipamentos. A Huawei começou lá na parte de telecomunicações, né? Passou para a parte de switches, roteadores, celulares. Então a Huawei ela já tem uma manufatura, né? Um processo fabril muito bem estabelecido. E é por isso que os nossos inversores têm um nível de qualidade tão grande, tá? Mas, além disso, o que contribui, né, para o nosso inversor ele ser tão robusto? Primeiro, ele não tem tela de LCD, que é um ponto de falha. E além disso, é uma tecnologia que vai se desgastando com o tempo e não vai evoluindo com o tempo. Se hoje uma tela de LCD já é algo ultrapassado, imagina daqui a 20 anos, que é o tempo que você espera, né, que o seu sistema fotovoltaico opere. Vai ser algo, tipo, teremos outras tecnologias, né, e você ainda vai estar sendo obrigado a operar um inversor com aquelas antigas telas de LCD. Nosso inversor também não tem botoeiras, mais um ponto de falha. Então, vocês devem estar se perguntando, se eu não tenho LCD, se eu não tenho botões, como é que eu faço a operação do meu sistema? Como é que eu consigo operar meu inversor? Tudo através do seu aplicativo, no seu celular ou no seu computador. E se você não tiver uma rede de internet por perto, o próprio inversor gera uma rede para você e você consegue se comunicar, né, no Wi-Fi do próprio inversor. Tá bom? Alguns dos nossos inversores possuem resfriamento natural e os nossos inversores eles não precisam de fusíveis, tá bom? Porque todas as proteções já estão internas a ele e já estão integrados. Fusível é um ponto de falha, tá? Fusível é um ponto onde você pode pegar fogo. E também é um ponto onde você precisa de OEM. Então nós eliminamos essa necessidade e colocamos todas as proteções necessárias já embutidas dentro do equipamento. Tá bom? Mas vocês podem estar se perguntando, opa, poder retornar? Beleza. Vocês devem estar se perguntando, mas esse 0,5% é o vendedor que está prometendo? É a Huawei que está dizendo? Não. Novamente, foi um relatório emitido pela certificadora TÜV-SÜD, que é uma certificadora alemã, que faz certificação de produtos, que testou mais de 4.900 inversores por quase 1.000 dias para testar o nível de falhas do equipamento. E como vocês podem ver ali no canto esquerdo da tela, né, a nossa taxa de falhas em todas as 3 fases ficou abaixo de 0,5%. Então, ou seja, essa taxa de falhas ela também está atestada, está aí comprovada. Tá bom?
Finalizando a primeira parte do vídeo por aqui, né, gostaria de falar sobre a qualidade dos nossos produtos, né? A Huawei, ela se preocupa em todo o seu processo de fabricação, né, pelo ter um controle de qualidade muito robusto em sua fábrica, justamente para garantir a melhor qualidade para o seu cliente final. Então, por isso que, na média, os inversores da Huawei podem ser um pouco mais caros, mas vocês estão pagando um pouco mais, mas pela qualidade do equipamento, pela segurança e pela tecnologia, tá bom? Os nossos inversores, eles já são híbridos, tá? Nossos inversores monofásicos já são híbridos, prontos para bateria e também prontos para otimizadores de energia, tá bom? Eu vou passar agora para uma próxima apresentação, que eu vou falar um pouco sobre a mitigação, aliás, o combate a incêndios em sistemas fotovoltaicos. Uma tecnologia que permite que você, mesmo que seus módulos fotovoltaicos estejam pegando fogo, né, o bombeiro consegue atuar em uma tensão segura, tá bom? Lembra que no início, né, eu falei sobre o que acontece quando seus módulos fotovoltaicos eles estão pegando fogo. Você vai ter uma tensão ali nos seus módulos fotovoltaicos e os bombeiros, né, não conseguem fazer nada. Só que existe uma tecnologia chamada de desligamento rápido, ou Rapid Shutdown. E essa tecnologia, né, está sendo obrigatória em alguns estados do Brasil. Tá? Então, estados como Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, eles já obrigam que todas as instalações fotovoltaicas, além de ter o AFCI, também obrigam que a instalação fotovoltaica também tenha um dispositivo de segurança conhecido como desligamento rápido, ou Rapid Shutdown em inglês, tá? Aqui que vocês estão vendo é um trecho da norma técnica 44 do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, tá? Onde ele diz os requisitos que você tem que cumprir, né, para você ter o AVCB ou o alvará do Corpo de Bombeiros para aquele determinado estabelecimento poder operar, tá? Próximo slide. Bom, mas então como é que funciona, né? O que é esse dispositivo de proteção de segurança conhecido como Rapid Shutdown? O porquê ele é importante? Novamente, numa situação de incêndio, né, enquanto os seus módulos estão sendo irradiados por luz solar, você vai ter uma tensão neles. Então, por exemplo, se você tem 20 módulos conectados a eles, né, você pode ter uma tensão ali de até 960 volts, né, para mais ou para menos. Mesmo que o seu inversor desligue, você não tem como desligar os seus módulos fotovoltaicos sem o Rapid Shutdown. Então, o desligamento rápido vai fazer o seguinte, tá? Ele vai zerar a tensão e a corrente na saída dos seus otimizadores de energia, tá? Só para deixar claro, o Rapid Shutdown, todos os seus módulos fotovoltaicos têm que ser instalados com otimizadores, tá bom? Que são aparelhinhos, são equipamentozinhos, né? Que eu vou falar um pouco mais para frente, que você vai instalar atrás do seu painel fotovoltaico, né? E você vai conectar no seu inversor. Toda vez que tiver uma situação de emergência, toda vez que o seu inversor se desligar, o Rapid Shutdown ele é ativado, reduzindo a tensão na saída dos seus otimizadores. Sem isso, os bombeiros não podem fazer nada se os seus painéis fotovoltaicos pegarem fogo. Tá bom? Próximo slide. Bom, mas os inversores da Huawei, né, funcionam? O Rapid Shutdown funciona? Sim, funciona. Qual é a prova? Nós temos showcases, né, espalhados pelo Brasil. Temos um em São Paulo, um em Porto Alegre, onde nós fizemos um teste em que um inversor tem otimizador e o outro inversor não tem otimizador. Quando você desconecta os módulos fotovoltaicos dos inversores sem otimizadores, você vai medir a tensão, você vai ter ali por volta de 300 a 400 volts. Agora, quando você vai medir a tensão do inversor conectado com os otimizadores, a tensão é zero. Justamente para garantir a segurança na hora de uma manutenção ou de uma situação de emergência. Ou seja, toda vez que o inversor se desliga, seja no lado DC, seja no lado AC, o Rapid Shutdown ele é ativado. E você também pode ativar o Rapid Shutdown através de uma botoeira, de um botão, justamente para cumprir com as normas técnicas do Corpo de Bombeiros do Brasil inteiro. Tá bom?
E o legal é isso, né? E o legal é isso, né, Gabi? Porque a Huawei ela já disponibiliza o Rapid Shutdown, né? Essa tecnologia embarcada dentro dos seus inversores, e também existe, né, essa opção, que na verdade também está vindo como regra, dessa adaptação de uma botoneira. Então, os inversores da Huawei já são compatíveis para você inserir ali, né? Tá dentro da norma que você precisa de ter um espaço no local que esteja sinalizado para que seja acionado o Rapid Shutdown. Então, a Huawei ela sempre saindo na frente, né, ela já pensou nisso também, já disponibilizando o Rapid Shutdown com o uso dos otimizadores, né, com essa inteligência embarcada dentro dos inversores e também com essa opção, né, na verdade vai ser uma obrigatoriedade de ter essa botoneira para acionar o Rapid Shutdown. Exatamente, justamente. Os inversores da Huawei já permitem essa conexão com essas botoeiras externas, certo? Para vocês justamente poderem cumprir com a norma. Gente, sem o Rapid Shutdown, tá? Não tem muito que os bombeiros possam fazer. Eles têm que literalmente esperar os painéis fotovoltaicos pegarem fogo. E Deus me livre e guarde, nesse tempo que eles estão aguardando, você já perdeu seu patrimônio, já perdeu a sua casa, ou Deus me livre e guarde, já perdeu uma vida. Então, a ação imediata do Corpo de Bombeiros, né, é de suma importância para garantir a segurança do seu sistema fotovoltaico. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo não quer receber fotos ou notícias que um sistema fotovoltaico que você instalou pegou fogo e, infelizmente, ocorreu uma fatalidade. E, infelizmente, vocês podem responder criminalmente por isso, tá bom? Então, tome muito cuidado. Bom, exatamente. Eu acho que é até importante, Gabi, a gente falar aqui referente a até mesmo a liberação de alvará, né? Principalmente para grandes projetos, para a linha comercial. Por quê? Se exige, né, ter, né, o alvará de funcionamento se estiver de acordo com a norma do Corpo de Bombeiros. Se foi instalado um projeto de energia solar e esse projeto não tem a capacidade, né, de atuar como Rapid Shutdown, o Corpo de Bombeiros pode não liberar o alvará, ou seja, até mesmo fechar, né, o estabelecimento comercial por não estar cumprindo com a norma do Corpo de Bombeiros. Isso é muito importante salientar, né? Perfeitamente, muito bem pontuado. Para instalações que exigem um AVCB, né, ou alvará do Corpo de Bombeiros, os bombeiros podem, se não tiver a presença do FCI, do Rapid Shutdown no seu sistema fotovoltaico, eles podem negar, né, nesses estados, né, o funcionamento do estabelecimento. Só que no caso do residencial, o Corpo de Bombeiros, né, para residência, né, de unifamiliar, o Corpo de Bombeiros eles não tem jurisdição. Eles não podem obrigar a pessoa que instalou o sistema fotovoltaico a sair da casa. Mas, se acontecer algum incêndio, né, o instalador pode ser responsabilizado criminalmente. Então, tome muito cuidado. Quando vocês forem escolher um sistema, escolha um sistema que tenha FCI, né, uma marca de inversores que tenha FCI e tenha o Rapid Shutdown, né, com o uso de otimizadores. Beleza? Beleza. Bom, temos um outro, né, showcase, né, lá em Porto Alegre. Aqui temos os detalhes do nosso diagrama de testes, né, e o resultado vai estar no próximo slide. Então, temos o mesmo resultado, certo? Os inversores que não têm os otimizadores, eles vão ter um nível de tensão, né, que é a soma das tensões dos módulos fotovoltaicos. Então, se você desconectar o PV do seu inversor e medir a tensão, você vai verificar a tensão normalmente. Agora, o inversor com otimizador, a tensão é zero. A tensão na saída dos otimizadores, a tensão e a corrente é sempre zero. Beleza? Então é o que eu falo. Segurança não tem preço. Gente, não é algo negociável. Eu tenho certeza que nem seu cliente final, nem vocês, integradores, gostariam de estar enfrentando um problema desses, né, que é um incêndio em um sistema fotovoltaico. Mas como é que ele funciona, tá? Então, à direita, nós temos o inversor em funcionamento. Então, nós temos os módulos fotovoltaicos operando, né, em VMP, com corrente, nós temos tensão e corrente, tá? Então, como os módulos eles estão ligados em série, você vai fazer a soma das correntes. Então, por exemplo, nós estamos uma string de 20 módulos, você vai ter uma tensão ali de 960 volts. Sem Rapid Shutdown, né, essa tensão, né, de 48 volts é multiplicada pela quantidade de módulos na string. Agora, com o Rapid Shutdown ativado, o que vai acontecer? Na saída do otimizador, sempre vai ser 0 volts e 0 amperes. Tá?
E os módulos fotovoltaicos eles vão entrar em tensão de circuito aberto, ali no máximo 48 até 51 volts, que são módulos de mais alta tensão encontrados aí no mercado. Então, nós passamos de uma tensão de 960 volts para apenas uma tensão de 48 volts em corrente contínua. Uma tensão segura para os bombeiros poderem atuar. Que, de acordo com a norma do Corpo de Bombeiros, 110 volts em corrente contínua já é uma tensão segura para você poder operar. Então, 48 volts está menos da metade da tensão segura para os corpos de bombeiros. Beleza? Ou seja, eles conseguem operar sem problema nenhum. Mas então, como foi explicado anteriormente, como é que eu trigo o meu desligamento rápido, né? Como é que eu aciono o meu desligamento rápido, tá? Quando o seu sistema fotovoltaico não está ligado, né, os otimizadores sempre vão deixar a tensão em 0 volt, para justamente garantir a proteção pessoal, tá? Depois que o inversor começou a funcionar, como é que eu posso desligar, né, o meu sistema fotovoltaico? Ou você desliga a chave CC do seu inversor, a chave CA do seu inversor, corrente alternada, tá? Ou você desliga a chave CC do seu inversor, tá? Então, ou seja, nos dois métodos o Rapid Shutdown ele vai ativar. Ou então, se o seu inversor ele tem uma entrada de digital input, que nossos monofásicos têm o digital input, você consegue conectar, né, a sua botoeira, né, o seu relé, nas saídas designadas, né, no guia rápido do seu inversor. Cada inversor vai ter uma entrada diferente. Então, vocês olhem no guia rápido do seu inversor da Huawei, né, e vejam onde que você tem que conectar a sua botoeira, tá bom? E mesmo funciona também se você estiver utilizando o Smart Logger. Ele também tem entradas específicas para você poder fazer o acionamento manual do Rapid Shutdown. Bom, finalizando por aqui, né, falando um pouco sobre as soluções que a Huawei tem para o mercado, nós temos a nossa linha residencial, vai de potência de 2 até 10 kW, monofásico 220, híbridos, já compatível com as nossas baterias Luna 2000, né, tanto a linha S0 quanto a linha S1, tá? Nós também temos a linha SAN 2000 trifásico, que vai de 12 até 115 kW, saída 380 trifásico, com exceção do 20KTL M3, que é o único inversor 220 trifásico que nós temos disponível. Nós temos também equipamentos para grandes usinas, que são os nossos inversores da linha H, trifásico 800 volts, de potência de 250 até 330. Acessórios e outros componentes. Para o cenário híbrido, nós temos as nossas baterias residenciais de 5 kWh e de 7 kWh, a nossa Backup Box B0 ou a nossa Smart Guard 63 amperes, monofásica, nosso sensor de energia monofásico e trifásico e a nossa EMA, todos eles compatíveis com zero grid e exportação limitada de potência. E eles são obrigatórios também no cenário de baterias, tá bom? Se você está querendo fazer um cenário híbrido, bateria, backup box e sensor de energia são acessórios obrigatórios. Nós também temos disponíveis otimizadores de energia, que possibilita o Rapid Shutdown, o nosso dongle, para justamente fazer o cascateamento de inversores, certo? E a comunicação de inversores acima de 75 kW, o nosso Smart Logger para fazer a conexão, né, e configuração da sua usina, a nosso Data Logger. Temos o nosso portal de monitoramento Fusion Solar, certo? Disponível tanto para a versão para computador quanto para a versão em aplicativo. Então, nele você consegue fazer todo o seu gerenciamento de usina, mudar parâmetros de rede, você consegue fazer o seu gerenciamento, verificação de alarmes e tudo mais. Nós temos a nossa ferramenta de projetos Smart Design, a ferramenta gratuita que permite você fazer o design, o layout da casa do seu cliente e com ele gerar um relatório de retorno de investimento. E também nós estamos trazendo para o mercado residencial os nossos carregadores veiculares de 7 kW monofásico, nossos carregadores veiculares de 22 kW trifásico. Bom,
Por fim, se eu tivesse que resumir, né, a marca Huawei, né, a Huawei Solar, né, em 5 palavras, rapidamente, nós chamamos de Huawei 5 estrelas. Sendo a primeira estrela, segurança com inteligência artificial. Tá? Os nossos inversores atendem os mais rigorosos requisitos de padrões de segurança dos Estados Unidos, da China, da Europa e do Brasil, como já foi bem especificado, né, na apresentação. Tecnologia FCI integrado e tecnologia de Rapid Shutdown. Marca e qualidade. A Huawei, né, é uma das top 50 empresas do mundo no quesito de valor, e nós estamos há 26 anos no Brasil e para o Brasil. Isso é muito importante na hora de você fazer a escolha, né, do inversor, é você saber se essa empresa ela já está bem estabelecida no Brasil. Para justamente você saber que você vai ter o suporte dessa empresa em todo o momento da operação da sua usina. Né, para justamente vocês não serem, né, vítimas do que nós chamamos de órfão da solar. E que você compra o inversor de uma marca, só que essa marca, depois de alguns anos, sai do Brasil. Vocês perdem todo o suporte e você vai ter uma dor de cabeça enorme. A Huawei já está há 26 anos no Brasil e tem plano de ficar por muito mais tempo. Tá bom? Terceira estrela, pós-venda. Atendimento telefônico no horário comercial, 7 dias por semana. Nós temos equipe de pós-venda especializada em todo o Brasil, certo? E o nosso aplicativo Fusion Solar te permite você verificar, né? Você, para o cliente final, né? Você consegue verificar em tempo real a geração do seu sistema fotovoltaico. E para você, integrador, você consegue verificar não só a geração, mas também fazer todo o gerenciamento e monitoramento da sua usina. Então, você consegue, com o uso de otimizadores, você consegue verificar o que cada módulo fotovoltaico está produzindo, certo? Tensão e corrente. E também você consegue verificar se tem alguma falha ou algum problema em cada módulo fotovoltaico. Tá bom? Mais completo. Sobre o produto. Bom, o solar é um investimento de mais de 20 anos. Logo, ele precisa estar pronto para baterias. Todo o nosso portfólio residencial, né, ele já é compatível com as baterias da Huawei, certo? Os nossos produtos, né, também estão prontos para receber otimizadores de energia, certo? Com isso, né, a gente finaliza com a última estrela, que é o nosso design e sofisticação. A Huawei ela se preocupa também, né, com o design dos seus produtos, certo? Você consegue perceber que o design da Huawei é um design premiado e ele consegue se adequar a qualquer tipo de padrão residencial. Próximo slide. Falando rapidamente sobre o otimizador de energia, tá? Eu falei bastante sobre ele na apresentação, mas como é que é esse equipamentozinho, tá? Ele é um equipamento onde você vai conectar, né, atrás do seu módulo fotovoltaico. E além da funcionalidade de Rapid Shutdown, ou desligamento rápido, ele também tem a funcionalidade de você reduzir as perdas no seu sistema fotovoltaico. Seja por um sombreamento, seja por um craqueamento no módulo fotovoltaico, tá bom? Então ele consegue equalizar, né, a potência dos módulos fotovoltaicos, evitando assim uma perda de geração de energia. Legal. Eu acho que é legal falar sobre os otimizadores, né? A gente sabe com a questão, Gabi, que dos módulos, das potências dos módulos, eu me recordo, já estou aí há mais de 8 anos dentro do mercado solar, se fazia-se projetos, né, residenciais com módulos aí de 280, 300 watts. E hoje as potências já estão em 700 watts. Né? Então, até mesmo para uma ampliação, é legal, né, que a solução da Huawei ela disponibiliza para o cliente utilizar os otimizadores justamente para fazer esse tipo de equalização. Esse é um dos diferenciais, né, dos nossos otimizadores. Então, você consegue colocar um módulo de maior potência, né, ali dentro da sua string, mantendo ali a eficiência de toda a sua string. Então, isso é muito interessante. E a qualquer momento, né, ele pode ser instalado, né, esse otimizador. Justamente. E além dessa vantagem, você também tem o design flexível, né, ou design de string longa, onde você consegue aproveitar melhor a água do telhado do seu cliente. Então, se você tem uma string, né, você tem uma água do telhado do seu cliente com diferentes orientações, você consegue interconectar módulos com diferentes orientações numa mesma string. Ou seja, você consegue aproveitar melhor o espaço do telhado do seu cliente. E mesmo que esse espaço esteja sombreado,
o otimizador consegue resolver esse problema para você também. Logo, você consegue instalar mais módulos fotovoltaicos, certo? E aproveitar melhor o telhado do seu cliente. Então, se eu tivesse que resumir em 6 frases rápidas o nosso otimizador de energia, seria o seguinte: otimização e monitoramento a nível de módulo, compatível com todos os módulos fotovoltaicos, comunicação via M-Bus, ou seja, diferente de outras soluções do mercado, você não precisa ficar instalando roteadores, né, para você poder fazer a comunicação entre os otimizadores, ou então até mesmo passar cabos de comunicação entre os otimizadores de energia. Todos os dados eles trafegam via cabo de força, ou protocolo Modbus PLC, tá bom? Gerando uma economia aí no seu CAPEX. Quarto ponto, permite o design de strings mais longas, ou seja, você consegue aproveitar melhor, né, o espaço do telhado do seu cliente. Rapid Shutdown no cenário Full Optimizer, então, ou seja, todo aquele esquema de segurança que foi abordado de reduzir a tensão dos módulos fotovoltaicos para zero, né, ela é permitida, né, nos otimizadores de energia, quando você tem os otimizadores em todos os módulos fotovoltaicos. E por fim, mas não menos importante, permite as futuras expansões, como o Fabrício bem pontuou anteriormente. Tá bom? Então aqui tem um videozinho, não passo, tá. Então aqui temos uma matriz de soluções. Opa. Matriz mesmo. Então temos aqui a matriz de soluções, né, que é uma matriz desenvolvida, onde vocês têm a família dos investidores da Huawei, né, com informações relevantes para o seu projeto. Então, por exemplo, eu quero fazer um sistema monofásico híbrido, certo? 220. Quais são os inversores da Huawei compatível? Então, vocês conseguem ver ali no tipo de operação, qual o tipo de cenário, o número de fases, extensão de saída, se o comissionamento é via WLAN, se ele possui FCI ou não. Então, ou seja, isso é uma matriz que vocês podem consultar, né, para que auxilie vocês na hora de fazer a compra do seu inversor Huawei. Tá bom? E esse é até um diferencial, né, Gabi? Porque ali, apenas em uma folha, ele consegue ter ali N cenários e N possibilidades para estar fazendo uma boa instalação. Não vai estar ali, poxa, eu preciso ou não preciso de uma backup box, porque eu quero fazer um híbrido, quais são os componentes, eu utilizo ou não um medidor de energia para um zero grid, quantos MPPTs. Então, não precisa ficar ali abrindo um zilhão de datasheets. Então, aqui, nessa matriz de soluções que foram desenvolvidas pela Huawei, você tem as principais informações que vai te auxiliar, né, ali na escolha, né, dos produtos, né, ou da melhor solução para apresentar para o seu cliente. Perfeitamente. Muito bem pontuado, Fabrício. Então, se vocês quiserem tirar um print dessa tela, ou então depois o Fabrício vai compartilhar essa apresentação com vocês, e deixa no link do YouTube, alguma coisa do tipo, que vocês podem consultar depois, tá bom? Gente, obrigado pela presença de vocês, tá? Agora eu vou passar o contato pro Fabrício. Aqui temos o contato do Fabrício, se vocês quiserem anotar, para tirar qualquer dúvida com relação aos produtos, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para o Fabrício. Obrigado pela presença de todos. É com você, Fabrício. É isso aí, Gabi. Valeu. Acho que muito, muito bem explicado, né, a questão dos otimizadores, do Rapid Shutdown, né, até mesmo da norma. Então isso é bem interessante, tá, gente? Então, só para reforçar, tá, hoje eu sou champion da Huawei aqui dentro da Bel Micro Energy. A Bisolar, né, como a mais conhecida, podemos dizer assim, na área do segmento, podemos dizer assim, ela é a mais nova, né, dentro aqui da Bel Micro. Então, a Bel Micro ela é uma empresa consolidada, uma empresa forte dentro do segmento. Para vocês terem uma ideia, né, hoje a Bel Micro, né, ela é uma empresa que ela trabalha ela é top seller, né, dentro dos principais marketplaces, e aí surgiu, né, a nossa subdivisão de energia solar, que era a Bisolar. Só que com muita novidade, né, a gente sempre trabalhando com inovação. Então a Bisolar agora é Bel Micro Energy. Então isso veio certamente para fortalecer ainda mais a distribuição, né, para o mercado de energia solar. Falando um pouquinho sobre a Bel Micro, gente, a gente se destaca pela nossa solidez. Há mais de 10 anos nós trabalhamos com varejo, distribuições de indústrias, né, com diversos produtos. Tá? Então, a nossa missão, né, é tecnologia ao alcance de todos. Então, nós estamos aqui em Belo Horizonte, uma empresa mineira,
tá? Nós temos o nosso CD em Extrema, temos o escritório no Rio de Janeiro, nosso CD também no Espírito Santo, né? Nós temos aqui a nossa matriz, o nosso complexo industrial e o nosso CD também solar, né? A nossa mais nova aquisição. Então, para facilitar toda a nossa operação para a energia solar, para o varejo, ela vai estar concentrada aqui em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. E também o complexo industrial em Manaus e um escritório também em Shenzhen, na China. A Belmicro, tá? Ela é uma empresa hoje que nós fabricamos mais de 50 mil telas, tá? Nós somos fabricantes, né? Falando um pouquinho da Belmicro, mais de 50 mil telas mês, emitimos mais de 7 mil notas fiscais dia, então para você ver o tamanho da empresa, né, a força da Belmicro dentro da comercialização de produtos dentro do território nacional. Hoje nós somos os principais distribuidores, né, de linha branca do Brasil, somos top seller dentro dos principais marketplaces também, somos o maior vendedor de Samsung do Brasil, então assim, é uma empresa consolidada, é uma empresa que ela está, né, aqui dentro, né, do território nacional, e a sua subdivisão, que é a divisão solar, né, ela está aqui justamente para somar força e disponibilizar as melhores soluções para os nossos integradores. Então, assim, qual a pergunta? Por que nós mudamos? Devido à nossa força do grupo, a bancabilidade, né, o nosso estoque, a performance também de entrega dos nossos produtos e um CD também exclusivo. E dentro da da Belmicro Energy, nós temos soluções completas para energia solar em todas as ramificações, em todos os segmentos. Na cidade ou no campo, nós temos a solução. E aí nós temos aqui, né, as nossas verticais de solução. Nós atuamos fortemente aqui no atendimento aos integradores no varejo, no agronegócio, importação, licitações, créditos e novos negócios. Então, em qualquer área, né, em qualquer área de atuação a qual o integrador ele deseja estar, nós conseguimos auxiliar você. Ah, preciso fazer uma importação dedicada, eu fechei aqui um grande projeto, então nós conseguimos dar esse suporte. Hoje nós importamos, né, mais de 40 containers mês, né? Então, assim, nós temos uma força muito grande também na importação. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui o varejo, né? Temos aqui o acompanhamento especializado em todas as etapas. Nós garantimos, sim, os melhores preços do mercado. Temos um estoque completo com as diversas soluções, com os investidores da Huawei, negociação diferenciada. Então, a nossa missão, né, que dentro da Belmicro Energy é levar essa proximidade, né, do nosso time ser integrador e fazer o seu negócio decolar junto com a gente. Temos aqui a nossa linha de agro, são sistemas exclusivos off-grid, de autonomia energética, redução de custos, valorização. Nós temos várias usinas espalhadas na área de irrigação, temos trabalhado também com algumas usinas de armazenamento com BES, com solução da Huawei, o nosso importe. Então, hoje nós temos essa expertise em importação, nós somos uma empresa exportadora, nós temos um escritório na China, nós temos essa força dentro do mercado nacional, e isso, de certa forma, facilita também, fazendo com que a nossa divisão solar ela decore. E a gente gostaria de convidar você, integrador, também a participar do nosso ecossistema. Licitações, tá? Nós temos um setor especializado aqui em licitações dentro do nosso setor, novos negócios, né, como a gente estava conversando, questão de mobilidade urbana, storage, também a rodada de novos negócios. Então, nós estamos sempre inovando aqui dentro da Belmicro Energy. Crédito rápido e fácil. Hoje nós possuímos uma solução perfeita, tá, também para você. Então, a gente consulta aqui análise em tempo real, financiamento de 100% da usina, de até 90 dias para o primeiro pagamento, parcelamento de 72 vezes. Nós temos parcerias com os melhores bancos, tá? Aqui dentro da Belmicro Energy, e isso, de certa forma, facilita aí a sua esteira, tá bom, gente? Programas de incentivos e dentre outras. E também algo muito legal que nós possuímos aqui, que é o nosso crédito interno, que é a estruturação de crédito para usinas de investimento. Então, gente, a Belmicro Energy, nós estamos aqui justamente para facilitar, tá? Nós somos o meio facilitador para que você venha conquistar, né, novos clientes, para que você venha crescer. E aí sim, a gente gostaria de convidar você, integrador, a fazer negócio junto com a gente, fazer parte do nosso universo Belmicro, tá bom? E é isso aí. Então, definindo aí esses 5 pontos, podemos dizer assim, da Belmicro Energy, é uma transparência, essa credibilidade, facilidade, atendimento e também segurança. Eu gostaria de agradecer,
né, a todos vocês que ficaram com a gente aqui até agora, né, até esse momento. Vamos estar à disposição. Eu deixei o meu contato, vou deixar o meu contato também aqui no YouTuber também, juntamente com o material. E assim, gente, nós estamos à sua inteira disposição. Nós temos os melhores produtos do mercado. Nós fizemos essa parceria, né, com a Huawei. Hoje nós temos toda a linha, né, em estoque, a pronta entrega, a linha residencial, a linha industrial, para grandes projetos também. Hoje nós temos dentro do nosso portfólio as baterias, os otimizadores, né, os medidores. Então, tudo que você precisa em um só lugar. Então, pode entrar em contato com a gente, com o nosso time comercial, tem esse suporte, né, que é o meu suporte exclusivo da Huawei HDT dentro da Bel Micro. Então, a gente vai estar rodando sempre, a gente vai estar próximo a você, integrador, apresentando as soluções, mostrando para você quais são os diferenciais. E é isso aí. Essa é a primeira de muitas lives que nós vamos ter, né, aqui dentro da Bel Micro Energy, em parceria com a Huawei Brasil. Né, Fabrício, muito obrigado pela oportunidade. Essa é, como você muito bem disse, né? Essa é a primeira de muitos webinars que nós iremos fazer juntos, agregando aí mais conhecimento no mercado da solar. Então, gente, espero vocês na próxima. Espero você na próxima webinar, Fabrício. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelo tempo de todos. Um abraço. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Até breve.